O fato que narrarei agora realmente aconteceu comigo e foi a minha pior experiência com o sobrenatural. Muitos anos depois disso ter ocorrido, para minha surpresa, eu pude obter relatos de pessoas que, em situações semelhantes, também presenciaram tal impressionante fenômeno. Durante o inverno de 1987, quando eu tinha 14 anos, eu sempre que chegava em casa depois da escola, eu corria para ver a minha avó que morava em uma casa vizinha. Certa vez, eu, como sempre fazia, fui para a casa da minha avó e ela estava em seu quarto e já estava deitada. Eu fiquei ajoelhado sobre o carpete ao lado de sua cama, próximo à cabeceira. Bem, eu fiquei conversando com ela, pois eu adorava as histórias que ela me contava, principalmente as experiências do além que ela já havia presenciado. Já era bem tarde e passava das meia-noite. Fazia muito frio e nós já tínhamos conversado sobre diversas coisas. E um tempo depois, eu ali deitado querendo pegar no sono, logo senti algo estranho, como se alguém estivesse me observando do lado de fora pela janela. Então, automaticamente e sem pensar, eu olhei de relance para a janela do quarto e pude ver algo aterrador. Era como se uma sombra de algo bem grande tivesse vida. A janela era de vidro fumê, então lá de dentro dava para ver lá fora, mas lá de fora não dava para ver lá dentro. A casa era gradeada, então eu achei que fosse a minha imaginação, pois a minha avó também criava um cão da raça Pinscher que estava dormindo embaixo da cama, como ele sempre fazia, e se alguma coisa estivesse ali fora, ele seria o primeiro a latir. A minha avó já estava roncando. Então, eu, achando tudo isso muito estranho, fui até a sala e abri a porta que dava para o terreiro da frente da casa. Mas assim que eu coloquei a cabeça para fora, eu pude ver nitidamente aquela coisa maligna. Era um cão enorme, com semelhança humana. A coisa estava encurvada e tinha pelos por todo o corpo. E os seus olhos eram amarelos que pareciam possuir luz própria. A coisa me olhou e começou a rosnar na minha direção. Eu ali com a porta entreaberta, fiquei paralisado de medo e não conseguia me mover, enquanto a criatura caminhava sorrateiramente em minha direção. Eu achei que seria o meu fim, mas o Pinscher da minha avó logo veio e passou pela porta, ficou de frente e latindo para a criatura. A besta fera se irritou e ficou tentando agarrar o cão. Porém, como ele era muito pequeno para aquela besta o pegar, aquilo não conseguiu. Mas mesmo assim, a coisa derrubava tudo em volta da casa, atrás do cãozinho. Eu consegui me mexer aos poucos, então logo chamei a minha avó, e ela ficou ali rezando para aquilo ir embora, pois na cabeça dela aquilo era o próprio diabo. Não demorou muito, e logo eu vi luzes do giroflex e barulho de carro e moto parando na porta de casa. Devido toda aquela barulheira, os vizinhos haviam chamado a polícia. Então, aproveitei que a coisa estava no fundo do quintal, atrás da cachorrinha. Corri e abri o portão para os policiais. Eles já entraram armados e foram atrás do que eles acreditavam ser bandido. E com as lanternas, eles clarearam o quintal. Então eles puderam ver aquele vulto negro pulando o muro. Eles fizeram uma varredura pelo bairro e capturaram um homem nu que parecia estar drogado, a uns 2 quarteirões da minha casa. O homem assumiu que havia invadido a minha casa e deu fuga pelos muros da vizinhança.
mas os cães da vizinhança entregaram a sua localização para a polícia. Bem, eu tinha certeza que o que vi invadindo a minha casa foi outra coisa. Mas para minha surpresa, um dos policiais chegou até mim e logo disse: "Garoto, você tem certeza que era esse sujeito? Porque o que eu vi no fundo do seu quintal foi um vulto negro de uma coisa que parecia ter vindo do inferno, pular o muro e desaparecer na escuridão. Olha, ou nós dois estamos tendo alucinação, ou esse sujeito aqui vira é bicho." Agradeci o policial pelo ótimo trabalho e agilidade e confirmei que vi a mesma coisa que ele viu. O cachorrinho ficou ainda latindo para aquele homem que estava dentro da viatura. E isso foi mais que o suficiente para saber que de fato ele virava era bicho. Bem, eu nunca tinha visto aquele homem na região e nunca mais voltei a vê-lo depois daquela noite. Hoje, eu fico imaginando eu ali parado na porta de entrada da casa e aquela besta fera vindo para cima de mim. E se não fosse o nosso cachorrinho, talvez eu não estivesse aqui relatando este fato. Boa noite. Olá, Fael. E olá a todos do Elite Oculta. O meu nome é Moacir. E esse relato se passou com meu avô, que graças a Deus ainda está vivo. Bem, o meu avô se chama Chico, e ele sempre me contou esses episódios sobrenaturais desde que eu era criança. Então vamos ao relato. Quando meu avô tinha os seus 16 anos, ele trabalhou numa fazenda no interior do Maranhão, e lá ele fazia de tudo. Cuidava da terra e dos afazeres da roça. Porém, naquela fazenda não se criavam animais. E lá, eles faziam fubá e vendiam nos mercados. Mas um dia, o meu avô foi vistoriar a fazenda e percebeu que no celeiro, onde se fazia o fubá, estava faltando mais de 20 ou 30 quilos de fubá já preparado. Então, o meu avô falou o ocorrido para o seu patrão, o seu Joaquim. E os dois pensaram que um bicho ou um mendigo estava roubando todo aquele fubá. Então, decidiram armar uma vigília. Mas fizeram uma armadilha para pegar o tal animal. Eles pegaram 20 quilos de fubá e colocaram numa fornalha antiga que possuía um tubo muito comprido e largo. E lá no fundo da fornalha, o meu avô colocou o fubá e já estava pronta a armadilha. O meu avô e o seu Joaquim pegaram espingardas e cada um ficou em cima de uma árvore. As duas ficavam bem na frente do celeiro. E naquela noite, a lua cheia iluminava toda a fazenda e a mata que a cercava. E quando deu por volta de 8 para 10 da noite, o meu avô ouviu algo chegando muito rápido. E o som parecia mais de um cavalo cavalgando rápido na mata e indo rumo à fazenda. E daí, o meu avô viu a criatura mais horrível da sua vida. O bicho pulou a cerca como se não fosse nada. Aquela coisa tinha o pelo marrom escuro, quase preto. Pernas como as de um cachorro, cabeça de um cão pastor alemão, corpo magro e com falhas em alguns lugares no pelo como um cão sarnento. Ele viu a criatura andar até a porta do celeiro e depois aquela coisa levantou o focinho e começou a farejar. Mas logo depois entrou abrindo a porta do celeiro com as mãos. O meu avô acha que pelo fato da criatura estar morrendo de fome, ele ignorou ele e o seu Joaquim. Então, quando ouviram o barulho da criatura rastejando pela fornalha, o meu avô desceu da árvore sem fazer barulho e foi caminhando lentamente até a fornalha. E quando chegou, ele pegou a escotilha e fechou. Mas bem antes de fechar,
ele viu aqueles olhos vermelhos feito fogo. E quando fechou, o bicho se rastejou até a escotilha e ficou batendo e uivando a noite toda. E naquela madrugada, o seu Joaquim e o meu avô ficaram sentados com as espingardas apontadas para a escotilha. Mas quando deu umas 5 da manhã, eles ouviram alguém bater na fornalha. Mas era como alguém que bate numa porta pedindo para entrar. E enquanto meu avô abria a escotilha, o seu Joaquim ficou com a espingarda em ponto de bala. E os dois ficaram surpresos ao ver que o que saiu da fornalha foi um velho de uns 60 anos. Mas os dois já ouviram boatos de que um velho que trabalha no mercado no povoado vizinho virava bicho toda noite de lua cheia. Mas o seu Joaquim e o meu avô nunca acreditaram nesses boatos. Pelo menos até aquela manhã. Bem, depois que o velho saiu da fornalha, ele logo falou: "Onde eu tô? Como eu cheguei aqui?" E o seu Joaquim mandou o meu avô ir até a casa da fazenda, trazer algumas roupas para o velho que estava totalmente nu. E depois disse: "Você virou o bicho e veio até as minhas terras ontem de noite." E o velho perguntou: "E agora, como eu faço para voltar?" E o seu Joaquim respondeu: "Ora, homem, tu volta do mesmo jeito que tu veio, vai andando. E se você tiver a coragem de aparecer nas minhas terras novamente para comer o meu fubá, eu te meto é bala." Depois disso, o velho foi embora e nunca mais voltou àquela fazenda. E nem mesmo em forma de bicho. Eu perguntei o nome da fazenda ao meu avô e ele não se lembra mais por causa da sua idade. Mas o medo que ele passou aquela noite, ele nunca vai esquecer enquanto estiver vivo. Em breve, trarei mais relatos da minha família. Obrigado por apresentar o meu relato no seu canal, que aliás é o melhor canal de relatos sobrenaturais do mundo. Boa noite e que Deus os proteja de todo o mal e os guie para a vitória. Boa noite.